Você que vai ler, Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 35ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador, vice-presidente dessa casa, vereador Tício Vladimir Himmegen, para que faça a leitura do artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo número 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 34ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 34ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 34ª reunião ordinária. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Claudio Marvo Troba, para que faça a leitura do expediente. Ofício 59/15 do CEFIM. Prezado senhor, encaminhamos o balancete mensal do mês de junho de 2015 da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul à administração direta. Atenciosamente, Auriene Repke, secretária municipal de Finanças. Moção de número 313/15, César Augusto Costa de Godoy. Moção de aplauso ao senhor Frank Balmo, da empresa URV, Usina Rio Vermelho de Energia Limitada, homenageando e reconhecendo os investimentos contínuos em novas tecnologias. Requerimento de informação 229/15, José Hermínio Green, requerendo informações sobre o contrato de permissão de uso do espaço no Parque 23 de Setembro entre a empresa Racnos Montaísmo e a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul. Requerimento de informação 230/15, Petra Alexandre Knoibiller, requerendo informações sobre a reformulação do projeto de ampliação e adaptação dos banheiros públicos na Praça Getúlio Vargas. Indicação 1299/15, Petra Alexandre Knoibiller, solicitando reparo na rampa da ligação entre a Rua Rotenbaum com a Rua Regina Schroeder, no bairro Colonial. Indicação 1300/15, Claudio Marvo Troba, solicitando reparos no asfalto na Rua Matias Nosso, no início próximo à esquina com a linha férrea e próximo ao número 835, no bairro Serra Alta. Ofício do GABES 0916/15. Senhor presidente, com nossos cumprimentos, acusamos o recebimento do ofício 256/15, endereçado ao excelentíssimo senhor governador, referente à moção 296/15, de autoria do vereador Josias Terras, que solicita a reforma da escola e a conclusão da segunda etapa do projeto do Centro Cultural de Eventos Professor Roberto Grande, no município de São Bento do Sul. Atenciosamente, Elza Marina da Silva Moreto, secretária do Estado de Educação em exercício. Senhor presidente, cumpre-me acusar o recebimento dos ofícios 299/15 e o 346/15, que encaminha a cópia das moções 302 e 304, respectivamente, manifestando repúdio ao projeto de lei 094/15 e sugerindo a criação do mecanismo para que os bens duráveis e bens não duráveis resultantes de acidentes naturais ou apreendidos pelos órgãos de fiscalização ambientais possam ser doados ou repassados às entidades públicas de forma rápida e informar suas mensagens foram levados ao conhecimento dos senhores deputados na sessão plenária no dia 14 de junho de 2015. Atenciosamente, deputado Aldo Schneider, presidente. Ofício 85/15. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vem, por meio deste, encaminhar a cópia do relatório final da 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Bento do Sul,
ocorrido nos dias 28 e 29 de maio de 2015. Sem mais para o momento, atenciosamente, Otto Miller, presidente. Ofício 18/15. O Conselho Municipal de Idosos de São Bento do Sul vem, por meio deste, encaminhar a cópia do relatório final da 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de São Bento do Sul, ocorrido no dia 10 de abril de 2015. Sem mais para o momento, atenciosamente, Cleverson Israel Milinoski, presidente. Associação de Moradores do Parque São Paulo, vimos, por meio de solicitar a renovação do certificado de entidade pública. Atenciosamente, Juvenal Milchevski, presidente. Obrigado, vereador. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões, para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, o balancete de junho da Prefeitura Municipal. Encaminho às comissões de Finanças, Contas e Orçamento, Educação, Cultura, Desporto e Turismo, a prestação de contas da Associação de Moradores do Parque São Paulo. Coloco em discussão única e votação a moção de número 313, de autoria do vereador César Godoy. Está em discussão a moção número 313. Com a palavra, o vereador autor da moção. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho por meio desse propor essa moção de aplausos e para basear ainda melhor essa propositura, eu resgatei o jornal A Gazeta do dia 14 de julho de 2015 que registra o momento dessa usina lá no Rio Vermelho como um momento que entrou para a história de São Bento do Sul, talvez não só de São Bento do Sul, mas da região norte, talvez ainda de Santa Catarina. Eu acredito que seja justo a homenagem dessa Câmara de Vereadores à pessoa que conduziu isso, que o empreendedor que levou esse sonho adiante e esse sonho a cabo, que nós já passamos no Brasil momentos complicados em relação ao setor energético. Nós já tivemos aquele grande momento de apagão em 2001, a crise do apagão, como foi denominada à época, e certamente que desde lá se vem estudando medidas, e essa usina no Rio Natal, ela é muito importante para que a gente consiga ser colocado, como bem disse já o nosso presidente vereador Edi, quando da manifestação da palavra livre a respeito, no cenário nacional a respeito do pioneirismo nesse ramo. Então eu queria aprovação dos meus pares para essa moção, porque eu acredito que seja justa e dentro daquilo que eu também concordo com o vereador Fernando Malon, quando disse que, talvez, não lembro se o senhor se referiu às moções, os requerimentos que deveriam ser utilizados com mais propriedade e tudo mais. De forma geral, o senhor disse, eu acredito que essa encontra respaldo no nosso regimento interno, porque realmente é uma situação para a população de São Bento do Sul. Há aqueles mais desavisados que acham que a questão pode ser política, mas de forma alguma seria, porque eu me encontro no estágio atual da minha não vou chamar de carreira, eu acho que é muito pretensioso, da minha vida política, vamos chamar assim, que eu não precisaria de tal expediente para forma alguma, não seria necessário. E digo mais, menos ainda seria necessário qualquer forma de vou usar o termo bem claro, puxa-saquismo por parte de alguém que é um empreendedor maiúsculo no Brasil, alguém que já foi prefeito municipal, que não precisaria desse tipo de expediente. É pelo reconhecimento que eu realmente acredito que se faça justo pela natureza do empreendimento e pela grandiosidade do que foi aqui apresentado. Por isso eu peço a aprovação dessa moção. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoiber. Senhor presidente, demais vereadores, eu quero cumprimentar o vereador César pela propositura. De fato, concordo com relação ao objetivo que tem as moções de aplauso, justamente enaltecer iniciativas, ações e pessoas ou entidades que tenham realizado algo significativo, relevante para o município de São Bento do Sul. Na atual crise que vivemos, do ponto de vista
de energia, sem dúvida, empreendimentos desse porte são louváveis. Nós precisamos achar alternativas para aquilo que sofremos, e talvez, se não sofremos ainda aqui em nossa região, mas temos visto regiões do Brasil ter passado por grandes dificuldades hídricas e, por conta disso, também as dificuldades de geração de energia. Então, são empreendimentos desse porte e empreendedores, como o senhor Frank Beaumont, que fazem com que a engrenagem rode. Assim como tantos outros em São Bento do Sul, creio que sim, vereador César, seja merecedor desta moção de aplauso desta casa. Me coloco favorável. Continua a discussão? Também quero fazer uma colocação, os senhores devem estar lembrados que nós colocamos aqui, quando lá estivemos, o vereador César Godoy, para participar do fato realmente inédito na América do Sul. Isso aí é fantástico, viu, vereador Fernando Malongo? Para quem esteve lá, a gente chegou a se emocionar no exato momento que aquele conhecido tatuzão rompeu aqueles 800 metros de rocha e saiu lá na região do Oswaldo Amaral. Aquilo é de impressionar muita gente, sabe? Então, eu quero também, vereador César Godoy, a frase que Vossa Excelência coloca no final da sua moção, que Fritz Gerald Kennedy já dizia na época lá, que não porque fosse fácil, mas porque é difícil, porque este objetivo irá servir para organizar e medir o melhor de nossas energias e qualidades, fecha aspas. Justamente isso que aconteceu ali, sabe? Não porque aquele empreendimento era fácil de ser feito. Aquele empreendimento, quem visse, quem olhasse a rocha, vereador Fernando Malon, nos fundos da escola da Angelina Soares, ali, do Lully, ali, quem visse a rocha, uma altura de 300 metros na parte mais alta, né, vereador Márcio? Lá, aquela descida ali para a Estrada das Galinhas, ali. Quem olhar lá de cima e ver, diz assim, que alguém vai perfurar aquilo para sair lá no Oswaldo Amaral, naquela ponte lá, que a gente construiu lá pelos anos 68, 69, ou 78, 79, é impressionante. Eu gostaria de, vereador César Godoy, solicitar a Vossa Excelência se eu pudesse subscrever essa moção junto com o senhor, porque eu acho importante isso aí. E quero lhe cumprimentar pela moção. Continua a discussão, pois não. Eventualmente, se mais algum vereador quiser subscrever, evidentemente que está franqueado. A única coisa que eu peço, senhor presidente, é que na organização eventualmente, se vierem buscar, que me avisem um pouquinho antes, porque no mês que vem eu faltarei algumas sessões, depois eu vou lhe comunicar oficialmente, só por essa razão. Obrigado. Pode ter certeza, vereador, Vossa Excelência estará aqui no dia da entrega da moção. Não se preocupe com isso. Continua a discussão? Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, quando do lançamento do primeiro projeto, lá no 26, né? Eu era prefeito e nós fomos convidados e colocamos à disposição do empresário, inclusive maquinários, que acho que foram utilizados, maquinários públicos lá para auxiliar em alguma coisa, mostrando que, na época, nós, continua sendo hoje, é óbvio, que, como administrador público, nós entendíamos que era importante e interessante para São Bento do Sul, e tanto que demos a contrapartida pública. Não foi muita coisa, mas foi a cessão de equipamentos, de maquinários, há um tempo para fazer algum serviço lá. E lembro quando teve a audiência pública para questões ambientais, e eu também participei. E, claro, sempre existem discussões ambientais, aquelas gente que muitas vezes defende até com muito rigor as questões ambientais, deixando de lado o desenvolvimento. E eu participei daquela reunião e eu fiz uma pergunta que servia justamente para que o empresário e o pessoal da sua equipe pudessem responder que aquilo não atingiria, não prejudicaria a mata. Existia um reflorestamento que foi cortado por conta da represa, que inundou apenas o seu terreno, não avançou terrenos vizinhos. E que eles, na época, eu até perguntei, a pergunta que eu já sabia a resposta, mas para que se tornasse público,
que eles iriam fazer um reflorestamento de mata nativa, que me parece que foi feito também. Tiraram a mata, as árvores de reflorestamento e depois jogaram sementes de mata nativa para fazer a recomposição. Então, só para fazer essa referência à participação do município no início desse projeto. Continua a discussão. Pode ter certeza, vereador Malon, nós sabemos que o senhor teve participação na declaração lá na época da preservação daquilo ali, a gente sabe que o senhor também tem parte nisso lá. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 313/2015, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 229/2015, de autoria do vereador José Hermínio Green, o qual concedo a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu peço a aprovação desse requerimento de informação. A justificativa é que se trata de um serviço prestado principalmente a turistas e em um lugar público. Então é interessante conhecer toda a matéria do contrato, especialmente quando se trata de um atendimento à segurança do usuário, né? Então ali são passeio de risco por estar em cima de cabo de aço, passar de uma árvore para outra, e para que a gente saiba como é esse contrato, quando foi feito, né? Até quando vai ser. Então, por isso, esse pedido esse requerimento de programação, para que nós possamos estar mais conhecido da situação, até para poder fazer algumas cobranças a mais. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria manifestar concordância ao requerimento de informação do vereador Green, dizer que Vossa Excelência está mexendo num grande vespeiro, mas um bom vespeiro para se mexer, porque é uma questão que vem sendo levantada, né, nas conversas de botequim, nos corredores, sempre se comenta sobre isso, e eu acredito que seja uma questão interessante para se debater, para se entender melhor. Eu concordo com Vossa Excelência, e quando chegar a resposta também vou me debruçar sobre ela, porque é um assunto que me interessa muito. Queria lhe cumprimentar pela pertinência do assunto, vereador Green. Continua a discussão, com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação ao pedido propriamente dito, vereador Green, eu acho que o senhor foi muito amplo, solicitando informações sobre o contrato. Não pede nada específico. O que me parece é que vão mandar o contrato para o senhor, porque não se sabe exatamente o que o senhor quer. Agora, entrando na história da concessão lá. Não me lembro o ano, mas foi entre 2005 e 2008, foi aprovado nessa casa um projeto de lei desafetando aquela área como área de uso comum para se tornar bem dominial, de forma que se pudesse fazer a concessão do uso do Parque 23 de Setembro para fins específicos, fins turísticos e esportivos, essas coisas todas. Existia a ideia de se fazer essa trilha de arvorismo. E então a Câmara aprovou a desafetação, foi feita a licitação, foi feita por concorrência pública, com ampla divulgação e tal, apareceu só a Aracnos interessada e eles ganharam. Pagam um valor pequeno por mês e a ideia era fazer a trilha de arvorismo, que é uma das maiores do sul do Brasil. Tudo com licenças ambientais, porque você está prendendo árvores com cabos, essas coisas todas, né? Os pinheiros lá, eles são tudo com licenças ambientais, porque não podia descascar as árvores, que isso causa os problemas, tudo tal. Então, foi feito nesse sentido. E em contrapartida, além do pagamento, um pagamento que, de certa forma, chega a ser simbólico, mas existe um compromisso dele cuidar da limpeza do parque ali e tal, porque nós tínhamos, se temos problemas hoje, sinceramente eu não sei, mas se temos hoje, na época era muito pior, porque existiam seringas de gente que se injetava com drogas lá, camisinhas, todo tipo de lixo, aquilo era complicado. Ter vigia ali, a prefeitura tinha um vigia na
na piscina. E vinha o pessoal, os vigias chegavam a ser corridos pelos malacos lá na época. Então, foi nesse sentido de fazer a concessão para que alguém usasse o espaço, e vamos dizer, convenhamos, são poucas as cidades que têm uma atração turística e esportiva no centro da cidade com essa envergadura. Eu já fiz arvorismo lá há muitos anos atrás, naquela época, o vereador Pedro também fez, e é muito legal. Eu acho que, inclusive, está sendo pouco aproveitado pelos nossos turistas, mas, enfim, mas essa é a ideia. Sei que existem algumas discussões a respeito de eventual descumprimento do contrato por parte do concessionário e tal, mas isso, se tiver o caso, a gente vai ver algumas informações. Mas eu vou aprovar, muito embora, vereador, eu acho que foi muito lacunoso. O dia ter sido um pouco mais específico nos pontos que o senhor tem a real dúvida, mas vou aprovar. Continua a discussão. Concedo a palavra ao autor do requerimento. Até o pedido de informação sobre o contrato é até para a gente saber o que cobrar da empresa, porque eu sei que falta fiscalização, isso é óbvio que falta, e nós sabemos disso. Houve algumas reclamações de alguns usuários ou que fizeram a visita no parque, faltando até atendimento por parte desta empresa. Então, só que como nós não temos em mãos o contrato de gestão da empresa, fica difícil cobrar alguma coisa sobre a fiscalização, quem fiscaliza, como é fiscalizado, né? Se é o turismo, se é o planejamento. Então, por isso, o pedido do contrato de gestão, até para saber, depois que procedimento tomado daqui para frente, até porque nós precisamos fiscalizar, e para fiscalizar tem que saber o que estamos fiscalizando. Se é a empresa, se é a prefeitura, e para isso esse pedido de requerimento de informação para nós poder saber o que vamos fiscalizar, se é a empresa ou se é a prefeitura. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 229/2015, de autoria do vereador José Hermínio Grim. Em discussão única e votação o requerimento de informação número 230/2015, de autoria do vereador, segundo secretário desta Casa de Leis, vereador Peter Alexandre Knoibler, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, na última Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mais uma vez, foi levantada a questão da falta de acessibilidade nos banheiros da Praça Getúlio Vargas, e por conta disso, o Conselho não tem mais realizado ações na Praça Getúlio Vargas, justamente por falta de um local que seja acessível às pessoas com deficiência. Em 2013, eu protocolei uma indicação para a construção ou adaptação dos banheiros públicos na Praça Getúlio Vargas. Depois disso, em 2014, eu fiz um requerimento de informação, isso no dia 9 de maio de 2014, solicitando informações sobre o projeto de ampliação e adaptação dos banheiros públicos, uma vez que a informação que houve em 2013 é que ele já tinha sido licitado. Neste ano de 2014, a resposta do meu requerimento de informação foi que o projeto de ampliação e adaptação dos banheiros públicos da Praça Getúlio Vargas, temos a informar o seguinte: o projeto está em reformulação por motivo de liminar que proíbe a ampliação de edificações em APPs, no caso 30 metros de recuo de rios tubulados ou não. E atualmente o projeto pretende acolher as necessidades de acessibilidade visando a reforma da edificação sem ampliação. Isso foi a resposta da Prefeitura no dia 15 de maio de 2014. Já passado mais de um ano dessa resposta, a minha solicitação, o meu requerimento de informação visa esclarecer se o projeto já foi reformulado, se já foi reformulado a previsão de início de obras e se não foi reformulado, por que razão a falta de interesse na execução desta obra. São essas as razões desse requerimento e eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores a aprovação para que a gente possa, inclusive, levar essas informações ao Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também às pessoas
com deficiência que nos procuram para tratar desse assunto. Continua a discussão com a palavra o vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, acho muito pertinente esse requerimento, sabendo da importância que tem esses assuntos com referência a pessoas com necessidades especiais de locomoção, qualquer tipo que seja, porque hoje mesmo fui cobrado por alguns cidadãos aqui da área mais central, referente à questão da acessibilidade na cidade, de uma forma geral. Então, essa questão de adaptar os banheiros, com certeza, é uma reivindicação muito importante e que vem os esclarecimentos para a gente saber dar a resposta que a comunidade nos cobra. Por isso, também sou totalmente favorável ao requerimento. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Também quero cumprimentar o vereador Peter pela apresentação desse requerimento. E eu acho estranho que não tenha sido tomada ainda uma decisão e uma providência em relação a essa sua solicitação já de muito tempo. Até porque, se não me falha a memória, já há um parecer, eu não sei se há um pré-julgado ou uma liminar, sei lá o quê, relacionado a áreas consolidadas. Por exemplo, o que significa área consolidada, né, nesse entendimento? Os recuos de áreas consolidadas não precisarão ser os mesmos recuos que a lei preceitua de 30 metros e de 50 metros. Agora, já reduziu isso aí para 15 metros. Então, essas são as áreas consolidadas, que já está feita a canalização, já está feita a galeria, porque São Bento vai ficar inviável, por exemplo, nas áreas consolidadas, porque nós sabemos que estamos aí cheios de rios e nascentes aí dentro da cidade. Então, acho que foi tomada uma decisão, eu até vou ver isso aí, os senhores que são advogados também devem tomar conhecimento se há realmente isso aí já decidido, mas eu vou verificar isso aí também amanhã mesmo já. Mas, se não me falha a memória, agora é 15 metros sobre áreas consolidadas, que já estão tubuladas e tal. Mas eu quero lhe cumprimentar e acho que isso aí é de interesse de uma classe que realmente nós, né, vereador Pedro, sempre temos olhado assim com bastante carinho, com bastante amor, lá principalmente a questão da APAE. E eu sempre tenho dito que Deus é um só, ele nasceu e protege a todos, né? Eu dizia agora, recentemente, lá na entrega dos uniformes, e eu acho que é importante a prefeitura se ater, isso é até importante que o secretário de administração do município esteja aí, o Alcionei Silva, para que leve ao conhecimento. Isso é um problema de pessoas que não pediram para ter esse problema. Então, nós temos que achar essa solução, e a sua solicitação, eu acho que ela está demorando já, eu acho que tem que ser achada uma solução. Vamos dizer, se fosse uma solução para resolver para nós, não teria problema. Não quer resolver, não resolve, nós podemos esperar. Mas essa questão é uma questão bastante importante, é uma questão que tem que ser assim, meio decidida com a maior brevidade possível. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais quer se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 230/2015, de autoria do vereador Peter Alexandre Knoibler. Eu coloco em discussão única e votação a emenda modificativa número 02 ao projeto de lei número 331, de autoria do Executivo Municipal, a emenda de autoria do vereador Pedro Alexandre Knoibila, que altera, esse projeto altera as leis número 2.586, de 29 de junho de 2010, e a de número 2.969, de 3 de março de 2012, que estabelece normas gerais para o transporte coletivo e concede isenção de tarifa do transporte coletivo aos deficientes e dá outras providências. Para cumprimento do TAC, termo de ajuste de conduta número 0008/2015/1, firmado entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, a primeira Promotoria de Justiça de São Bento do Sul e a Administração Pública Municipal. Está em discussão única a emenda
de número 002 ao projeto de lei número 331. Com a palavra o vereador, autor da emenda, vereador Peter Alexandre Knoebel. Senhor presidente, demais vereadores, essa emenda número 2, ela visou apenas adequar a uma condição que nós discutimos nessa casa com relação à dificuldade que sentíamos em tramitar os dois projetos, tanto do Executivo quanto o meu projeto que eu havia proposto nessa casa. Então, para que não houvesse essa duplicidade de projetos tramitando, simplesmente adequei via emenda aquilo que sugeria, aquilo que propunha como projeto de lei. Então, os senhores vereadores já tiveram a oportunidade de ler a emenda, então eu solicito, nesse sentido, a aprovação dos senhores vereadores a essa emenda. Continua em discussão. Só me dê um minutinho, senhor presidente, só para eu fazer uma análise aqui rapidinho. Me dou por satisfeito. Continua em discussão. Ninguém mais quer se manifestar. Eu coloco em votação a emenda modificativa número 02 ao projeto de lei número 331 e solicito aos vereadores que forem favoráveis à emenda que permaneçam como se encontram. Está aprovada a emenda modificativa número 02 ao projeto de lei número 331. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 331 com as emendas que a 001 já tinha sido aprovada anteriormente, a 001 e a 002 ao projeto de lei número 331. Está em segunda discussão, com as emendas aprovadas. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 331/2015 com as emendas número 001 e 002. Encaminho para a Comissão de Legislação e Justiça, redação final, para a nova redação, o projeto de lei número 331. Em primeira discussão, o projeto de lei número 373/2015, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos da lei número 546, de 3 de abril de 2000, e solicito ao secretário dessa casa, vereador Claudiomar Voltroba, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário a sua aprovação. Está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, este projeto de lei 373 visa fazer algumas adequações de ordem técnica. A lei municipal 546 de 2000, ela tinha uma redação um pouco truncada, porque o artigo 1º daquela lei, a redação original, dizia o seguinte: o Poder Executivo Municipal fica autorizado a proceder ao edital de concorrência pública, tipo melhor técnica, para escolha de permissionário para a concessão do terminal urbano de passageiros localizado na rua Wenzel Kalufer, neste município. Proceder ao edital, quando na verdade deveria ser, fica autorizado o município a efetuar a concessão. O edital é uma consequência da concessão, porque ela vai ser feita por concorrência. Então, o que está se propondo aqui é que
fica, artigo 1º, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a efetuar a concessão do espaço público, presidir licitação, na modalidade de concorrência pública, tipo melhor técnica e preço, para a escolha da permissionária para a concessão da exploração de lanchonete no terminal urbano de passageiros, localizado na rua Wenzel Calvo. Artigo 2º, o prazo da de concessão será de 15 anos, contados a assinatura do contrato do termo de permissão. Os 15 anos de 2000 estão vencendo e precisa ser feita uma nova licitação. Então, tinha uma dúvida se aquela lei só autorizava fazer o edital daquela licitação ou autoriza fazer as concessões, sempre por licitação, a cada 15 anos. O que se pretende fazer na nova licitação, não está aqui, mas isso vai ser parte do contrato, do edital, é que se permita também se cobrar o aluguel, porque antes era só se concedia e tinha que fazer a manutenção. Aqui poderá, conforme o caso, ser, não está na lei, mas vai estar no contrato, no edital e no contrato, permitir a cobrança de aluguel. Então, na verdade, é apenas uma adequação de ordem técnica, né, sem mais nenhum problema. Continua a discussão, com a palavra o vereador Peter Alexandre Gneuber. Senhor presidente, demais vereadores, creio que seja a melhor alternativa nesse tipo de situação, essa concessão de espaço público precedida de licitação, concorrência pública, melhor técnica e preço, acho que seja adequado que cobre-se um aluguel, eu acho que é a forma mais correta. Nesse sentido, nós temos que admitir. Eu só tenho dúvidas com relação à realização deste, nós estamos alterando, fazer uma concessão de espaço público agora para o local aonde está na Wenzel Calvo, uma vez que se está pretendendo mudar a rodoviária de lugar. Não vai permanecer a lanchonete ali. Então, se é possível, não sei se é possível depois transferir de local, porque ou se gera algum tipo de demanda jurídica com relação a essa situação. Então, que a prefeitura, estamos em primeira discussão ainda, é possível que nós possamos aprofundar esse entendimento ainda, mas eu gostaria que, já aproveitando, inclusive, a presença do secretário de Administração e o senhor vereador Fernando Malon, líder de governo, que se buscasse informações acerca dessa possibilidade de se fazer essa concessão por 15 anos e que se esse concessionário não possa questionar judicialmente, uma vez que a prefeitura irá mudar de lugar, se para ele não seria mais adequado permanecer naquele local. Enfim, é uma questão que me surgiu quando eu estava lendo o projeto. Permite uma parte? Pois não? É o terminal urbano, vereador, não o rodoviário. Ah, sim. Então, é urbano. Toda essa discussão cai por terra porque vai continuar lá. É o urbano. Okay. Então retiro a minha dúvida. Eu estava pensando na lanchonete do... Não é da rodoviária. Não é da rodoviária. Okay. É o urbano. E vai haver... Tem projetos de adequações para acessibilidade, essas coisas todas, que ou vai ser cobrado aluguel ou até permutado com os investimentos que vão ser feitos. Mas é o urbano, vereador. Nesse caso, desde já me coloco favorável à situação. Eu coloquei na cabeça que era o terminal do rodoviário e, enfim. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 373/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 378/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Fundação Cidadania. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Claudio Mar Votrova, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário a sua aprovação. E a Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social recomenda a aprovação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 378/2015. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei simples, é apenas
subvenção com a Fundação Cidadania, R$8.000. Eu uso da palavra apenas para demonstrar o carinho que eu tenho por essa instituição, idealizada e criada pela minha querida esposa Nelise, e de outros tantos diversos apoiadores. O foco mudou um pouco ao longo dos anos, porque antes era para a questão de crianças carentes, idosos, e agora está mais voltado para a questão de coleta de sangue, essas coisas todas. Mas o serviço continua ainda sendo de extrema relevância para São Bento do Sul, e a gente pede aprovação. E, desde já, senhor presidente, senhores vereadores, peço que este projeto entre na... É normal, mas eu já faço questão de constar, que entre para a próxima discussão, porque a Fundação precisa da aprovação disso até 30 de julho. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais quer se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 378/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 114/2015, de autoria do Legislativo Municipal, vereador, autor, Dr. Tirso Vladimir Himmigen, que denomina de servidão de passagem Paulo Franz, acesso de área do município. Em primeira discussão. Com a palavra, vereador, autor do projeto, vereador, Dr. Tirso Vladimir Himmigen. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto dessa casa, né, que visa nominar uma rua. Os moradores têm dificuldades com a entrega de alguns do correio e algumas outras situações. O senhor Paulo Franz, um dos primeiros moradores daquela região, e foi o cedente do terreno para os familiares, e por isso vai ser utilizado o nome dele para nominar o acesso. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 114/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Palavra livre. Inscrito na palavra livre, 7 vereadores. Seis vereadores. Vereador Márcio. Senhor presidente, isso é uma questão de ordem, eu preciso me ausentar, mas antes disso, eu gostaria que constasse em ata os nossos pesares ao falecimento do senhor Antônio Stiss, que faleceu nessa semana, aos 54 anos, que era um funcionário muito importante dentro da administração pública, independente de gestão, que passou pelo município. Então, é uma pessoa que, com certeza, vai fazer uma grande falta para o município, para a família. Então, a gente queria deixar nossas condolências à família, que se constasse em ata os nossos sentimentos à perda do senhor Antônio Stiss. Seria isso. Obrigado, presidente. Senhor presidente, só queria que constasse também, ratificando a manifestação do vereador sobre o falecimento do senhor Antônio Stiss, uma pessoa muito querida, funcionário muito bem quisto por todos os seus colegas, seus familiares e tal, e a falta dele, a perda dele vai se sentir muito. Obrigado. Será feito o registro, bem como nós faremos o registro também do falecimento do nosso amigo dos senhores todos, Urbano Rosar também. Vamos fazer o registro, ocorrido no dia de ontem também, será registrado aqui. Mas depois nós falaremos sobre isso. Eu solicito ao secretário para que faça o sorteio do vereador escrito na palavra aí. Número 3, vereador, segundo secretário desta casa, vereador Peter Alexandre Knoibler. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos para as suas colocações, vereador.